Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre deformação em elementos da treliça plana. Então, observe a figura. Nós temos aqui uma treliça plana isostática, onde verificamos a ação de forças externas de 120 kN no ponto A, no ponto B e no ponto D. Então, se queremos determinar exatamente o que chamamos da deformação em alguns elementos, vamos verificar em que elementos queremos exatamente o que determinar essa deformação. Então temos, para a treliça de aço, cujo modo de elasticidade é igual a 200 GPa e os carregamentos mostrados, determine as deformações dos componentes BD e DE, sabendo que sua área de seção transversal são, respectivamente, 1.250 mm² e 1.875 mm². Então, queremos determinar a deformação para o elemento BD, olha só, e para o elemento DE. Sabemos que, se eu quero determinar a deformação para o elemento BD, posso dizer que, através da equação de deformação, para uma carga axial, podemos dizer que a deformação é igual à força BD, ou seja, a força interna que age no elemento BD, vezes o seu comprimento inicial, dividido pela área, vezes o modo de elasticidade do material que forma esse elemento. Da mesma forma, podemos dizer que, se queremos determinar a tensão para o elemento DE, eu terei que ter a força DE, vezes o seu comprimento inicial, dividido pela área vezes o modo de elasticidade. Então, vamos verificar que, para eu poder determinar exatamente essa deformação, precisarei ter o que eu chamo dessa força interna que age tanto no elemento BD como no elemento DE. Para determinar essa força nesse elemento da treliça, eu posso utilizar dois métodos, o método dos nós ou o método das seções. Porém, se eu for utilizar o método dos nós, eu vou ter que partir de um determinado nó até chegar exatamente a esse elemento da treliça. Isso vai nos dar um determinado tempo. Então, o melhor método para determinar de forma específica apenas a força no elemento BD e no elemento DE é o que eu chamo do método das seções. Então, vamos analisar, vamos verificar como podemos aplicar o método das seções para a treliça. Então, eu vou pegar nessa treliça e vou dar exatamente um corte aonde eu quero estabelecer o elemento, ou seja, onde eu quero determinar a força no elemento. Então, olha só, eu vou estar dando um corte exatamente nessa região. Quando eu dou um corte nessa região, eu vou simplesmente analisar apenas a seção que eu quero. Então, vamos ver, olha só, eu vou analisar essa seção ABC. Quando eu analiso essa seção ABC, eu vejo que nesse ponto B eu tenho uma força, que é a força do elemento BD, eu tenho uma força, que é uma força do elemento BE, e tenho aqui uma força, que é a força do elemento CE. Então eu verifico que para essa seção eu tenho essas forças 120, 120 BD, FBE e FCE, como sendo exatamente forças externas apenas a essa seção que eu dei o corte. Então, se eu tenho, certo, essa seção, eu posso fazer uso da minha condição de equilíbrio. E a minha condição de equilíbrio, ela afirma que o somatório dos momentos em relação a um determinado ponto tem que ser igual a zero. Então eu vou pegar esse ponto E aqui porque eu sei o que? Se eu digo que o somatório dos momentos em relação a E é igual a zero, eu posso muito bem calcular essa força que eu quero, que é a força BD. Pois eu sei o que? Que tanto a força CE como a força BE, elas estão agindo na direção do meu eixo, que eu estou escolhendo. Então eu posso dizer assim que a força CE e a força BE não produzem momento em relação a esse ponto E. Então eu vou ter aqui como? Primeiro, mas aí eu vejo, se o somatório dos momentos em E é igual a zero, eu posso dizer, a força FBD produz momento em relação a E, produz sim um momento no sentido que? No sentido anti-horário. Então eu vou ter força FBD vezes, olha só, o braço de força. O braço de força é a distância entre a linha de ação da força e o eixo E. Então, eu vou ter 4,5. Então, o momento de FBD vai ser FBD vezes quanto? 4,5.
Essa força de 120K, ela produz sim um momento em relação a E, que vai ser um momento no sentido horário, que vai ser 120 vezes o seu braço de força, que é 2,4. Então, ó, a distância entre a linha de ação dessa força 120 e o ponto E é exatamente essa distância 2,4. E essa força de 120K, ela também produz aqui, ó, essa força de 120K que está agindo no ponto A, ela produz também um momento em relação a E. Um momento no sentido, vamos ver, no sentido horário, que vai ser 120 vezes, ó, a distância da linha de ação da força até o ponto E, que vai ser 2,4. 2,4 mais 2,4, totalizando quanto? 4,8. Então, dessa forma, eu vou verificar que a força FBD, ela vai ser uma força de 192 kN. Muito bem. Então, agora eu já sei que a força que está agindo no meu elemento FBD é uma força de 192 kN. Então, dessa forma, eu também posso agora verificar que podemos estabelecer agora a força no elemento DE. Sim, eu verifico o quê? Olha só, se eu der um corte agora nesse sentido, eu posso analisar apenas aqui, ó, essa seção. Se eu analisar essa seção, a seção AB, E, C, eu verifico que para essa seção eu tenho essas forças 120K, a força FBD, a força FDE e a força FG. Então, eu tenho forças agindo tanto na direção horizontal como na direção, que, amigos, vertical. Então, como está em equilíbrio, eu posso dizer que o somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Quantas forças eu tenho em X agindo aqui nessa seção? 120, 120, olha bem, e a força FDE. Então, eu posso dizer que 120 mais 120 menos FDE é igual a zero. Poxa, muito fácil. Eu achei então que a força FDE é igual a quanto? 240 kN. Muito bem. Então, se agora eu estou diante da força FBD e da força FDE, eu posso então verificar que... Então, observamos que agora podemos determinar o que chamamos da deformação para o elemento BD e para o elemento DE. Eu posso dizer que a deformação para o elemento BD vai ser a força BD vezes L dividido por A vezes E. Olha só, deformação de BD vai ser força BD, já calculamos, 192 kN. L do elemento BD, 12,4 metros, ou simplesmente 2.400 milímetros. A área, 1.250 milímetros quadrados, e o módulo de elasticidade, 200.000 MPa ou 200 GPa. Dessa forma, eu verifico que a deformação no elemento BD é 1,84 milímetros. Olha, uma deformação positiva. Então, isso significa dizer que o elemento BD ele vai ter um acréscimo no seu comprimento longitudinal. Lembrando que esse acréscimo é devido, obviamente, a essa força BD que age no elemento ser uma força atrativa. Da mesma forma, podemos agora determinar a deformação para o elemento DE. Sim, para o elemento DE nós temos que a deformação vai ser força DE vezes o comprimento L da área vezes o módulo de elasticidade. Então, força DE, calculamos 240 kN. Beleza, olha, vamos lembrar aqui, ó, que sinal bonito, sinal positivo, lembrando que essa força é uma força atrativa. Comprimento do elemento DE, 4,5 metros ou 4.500 milímetros. Área, 1.875 milímetros quadrados. E o módulo de elasticidade do material, 200 gigapascal. Determinando assim que a deformação em DE foi uma deformação de 2,88 milímetros. Olhe, positiva. Lembrando assim que o elemento DE, então, ele vai ter um acréscimo no seu comprimento longitudinal, visto que a força DE é uma força trativa. Então, amigos, dessa forma, muito simples, podemos determinar, foi possível determinar a deformação para os elementos BD e o elemento DE da nossa treliça plana. Ok? Obrigado. Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Inscrevam-se no nosso canal Banca Virtual e na internet www.virtualbanca.com.